Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre intimidade conjugal. Que bom que vocês estão aqui junto com a gente, participando. Mande suas dúvidas, o seu depoimento, participa aqui com a gente, porque esse programa é feito para vocês. E daqui a pouquinho a gente vai começar e eu vou ter que ficar quietinha, que a Gisele já vai falar no ar, tá bom? Daqui a pouco começamos. Bate-papo Novo Tempo. Oi, gente! Estou de volta por aqui, são 4 horas em ponto, começando o nosso Bate-Papo Novo Tempo. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo, este momento gostoso de interação com você. Você pode participar do nosso programa, é feito com carinho, viu? Para você mesmo. Deixe aqui as suas dúvidas, a sua opinião através do nosso WhatsApp. O assunto de hoje está bem interessante e conosco está ela, Natasha. Tudo bem, Natasha? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui novamente para compartilhar um pouco mais de conteúdo de qualidade para a gente ter uma vida mais leve. É isso aí. Né? Isso aí. Hoje nós vamos falar de intimidade conjugal. Um assunto bem interessante. Bem interessante. Dando sequência àquilo que já estávamos falando no programa anterior. A gente está fazendo uma sequência de vídeos, de programas, falando da vida a dois. Então, hoje, dando sequência aí, falamos na última semana sobre infidelidade e hoje vamos falar sobre intimidade, para curar as dores da infidelidade. Isso aí, tem muitas participações, tem vários testemunhos aqui. Você pode compartilhar conosco também. Claro, não precisa se identificar, né, Natasha? Não precisa se identificar, basta colocar o seu depoimento. É muito importante o depoimento, porque a gente faz o programa com o conteúdo que vocês querem ouvir. Então, a gente quer falar do jeitinho que vocês precisam. Isso aí. O nosso WhatsApp você já conhece, é o 998-207343. Para quem está ouvindo através do Facebook, assistindo também, obrigada pela sua companhia, compartilhe com seus amigos. Também pode ouvir também através do rádio. Isso aí. Como a internet anda oscilando muito, a gente quer lembrar vocês que vocês podem ouvir o programa sintonizando 100,3 na Rádio Novo Tempo. Isso aí. Natasha, tem presente para hoje, para os ouvintes aí do programa? Tem presente hoje, revista Fique Leve, totalmente gratuita, uma revista maravilhosa que fala sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Então, basta mandar seus contatos aqui para o WhatsApp da rádio e você recebe em casa a revista Fique Leve. Isso aí. E tem tudo a ver também com o assunto de hoje. Tem tudo a ver com o assunto de hoje. E tem tudo a ver, Gisele, com o que a gente sempre fala aqui, toda semana, que é como nós estamos alimentando nossa alma. Como é importante a gente alimentar nossa alma com conteúdo, com informações amorosas, construtivas, acolhedoras, enriquecedoras. Então, as revistas são disponibilizadas gratuitamente, é uma super oportunidade. E o conteúdo da rádio é maravilhoso. Então, mesmo quando a gente não está aqui fazendo o programa, vale a pena sintonizar a rádio nos outros horários. Sempre tem dicas, sempre tem informações de qualidade. Uma rádio especial. Preparada, foi criada no coração de Deus para você. Muito bem, 4 horas e 3 minutos. Antes de começarmos aqui nosso assunto, deixa eu mandar um beijo para a galera aqui do Facebook. O Doni está com a gente. A Victoria Souza também, um abraço carinhoso, hein? Compartilhando aí com os amigos. Por aí já tem alguém também, Natasha? Por aqui já tem bastante gente acompanhando o programa. Nossa, muita gente mesmo. Obrigada, viu, pessoal? Pela presença de vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo. Hoje tem bastante gente já, Gisele. Um abraço em geral, então. Um abraço em geral. E eu quero dizer assim que a gente fica tão feliz. Todo mundo mandando coraçõezinhos, curtindo. Natasha, muito comum a
a gente ouviu o termo intimidade conjugal e fazer logo uma relação entre o ato sexual, né? No programa de hoje nós vamos tratar de intimidade conjugal como algo muito mais amplo no relacionamento, né? Então fala aí um pouco pra gente sobre esse conceito ampliado de intimidade conjugal. É verdade, Gisele. Quando a gente fala de intimidade, a gente faz logo uma ligação com a relação sexual, com essa intimidade física. Só que intimidade, quando nós tratamos de casais, quando nós fazemos coaching para casais, terapia de casal, a gente trabalha o termo infidelidade de uma maneira muito mais abrangente. Então, intimidade está relacionada principalmente à conexão. Intimidade é estar conectado com o seu cônjuge, com o seu parceiro. E esse conceito muda muita coisa, esse conceito amplia bastante, porque nós falamos de intimidade espiritual, intimidade emocional, a intimidade mental e também a intimidade física. Então, o programa de hoje a gente vai abordar a intimidade sob esse aspecto, todos esses 4 aspectos, que no final das contas tem todo um propósito de estar plenamente conectado com o cônjuge. É uma conexão gratificante, uma conexão que te traz alegria, prazer, bem-estar, acolhimento, é a possibilidade de satisfazer a nossa necessidade de amar e ser amado. Então é nesse sentido que nós vamos tratar a infidelidade hoje. Muito bem, gostou do assunto? Já gostou aí, né? Já está se identificando em alguma situação? Então compartilha com a gente. Conte aqui a sua história. Não muito grande, né, Natasha? Senão não dá tempo do programa. Mas Isso. conte aqui dê a sua opinião, a sua sugestão aqui também, não é? Aliás, é para o próximo tema. Exatamente. E aí você pode compartilhar com a gente se você se sente íntimo do seu cônjuge. Isso. Se vocês têm essa intimidade ou em que aspecto você considera que ainda não está plenamente íntimo, qual a dificuldade? Conectado, qual a dificuldade, exatamente. Compartilha com a gente, conta a sua história, a sua identidade é preservada e é muito importante falar de você, porque talvez o seu problema é também o problema de outras pessoas. Isso aí. E aí a gente faz uma contribuição coletiva. Isso aí. Natasha, como os casais podem desenvolver a intimidade? Então, como é que os casais constroem a intimidade? Tem muitos casamentos, Gisele, que eles acontecem de maneira automática, ainda hoje. Nós falamos lá no programa sobre amor romântico, que agora os casamentos eles já acontecem por amor, por escolha, mas nós ainda temos muitos casamentos no piloto automático. Então é aquele casamento onde os cônjuges eles estão muito mais focados na burocracia do casamento, em cumprir o ritual, em se adaptar a um formato de casamento feliz, e eles se perdem na conexão, que é o mais importante para manter um casamento feliz. Porque você conviver anos com a mesma pessoa é uma aventura. Pode cair na rotina. É uma aventura, né? A rotina vai acontecer, então a gente tem que aprender a superar a rotina. Os conflitos vão acontecer, as desigualdades entre um e outro vão acontecer. Logicamente que também acontecem várias situações de frustração. Então, intimidade pressupõe, em primeiro lugar, respeito pela diferença do outro. Aquilo que o outro tem, que é muito diferente do meu jeito de ser, da maneira como eu fui criada, da maneira pela qual eu tenho meus hábitos. Então, essa diferença gera o distanciamento quando ocorre o desrespeito. Então, nós temos que estar muito atentas a manter o respeito. Então, primeira coisa para gerar intimidade, respeito. Ótimo. Segunda coisa para gerar intimidade, admiração.
é preciso desenvolver esse olhar de admirar o outro, de gostar do outro, de ter orgulho pelo outro, de agradecer a Deus por ter o outro compartilhando a vida com você. Então, isso também gera intimidade. Dessa maneira, se você respeita as diferenças e admira o outro, dessa maneira você consegue incrementar, criar a conexão com o outro. E a partir daí, é importante também que o casal tenha valores comuns, objetivos comuns, sonhos comuns. Aquela história de que os opostos se atraem é mito em relacionamento. Isso não é verdade em relacionamento. Os casais precisam ter valores comuns, objetivos comuns e sonhos comuns, para eles se suportarem durante anos e anos, para que a admiração continue acontecendo. E é importante destacar que tanto a admiração quanto o respeito às diferenças é uma decisão que a gente toma. É uma escolha que a gente faz. Isso não vai acontecer naturalmente. O que vai acontecer naturalmente é você ficar com raiva quando o outro faz alguma coisa que não é do seu hábito. Aí você vai ficar com raiva. Você vai ficar com raiva quando o outro deixa a toalha em cima da cama, né? Quando aperta a pasta de dente no meio. Essas coisas do dia a dia. Então, nós temos que estar atentos e focados para o respeito e para a admiração. Então, 2 segredos, gente, 2 segredinhos para a intimidade. Respeito e admiração. São as bases do amor. Parece tão simples, né? Parece. Mas a gente tem que estar ligado nisso, atento a isso. Porque é tão simples que passa despercebido e não é colocado em prática e acaba gerando, às vezes, um conflito. Né? Nós somos naturalmente controladores, possessivos, ciumentos. Então a gente quer que o outro seja do jeito que a gente idealizou. E aí, essa é a nossa natureza. Então a gente precisa raciocinar. Não dá para ir no piloto automático. A gente precisa raciocinar. Muitos casais vivem anos e anos no piloto automático, sem nenhuma conexão. Embora pratiquem o sexo, mas não tem qualquer intimidade. Intimidade não é só isso que a gente está aprendendo aqui no programa. Né? Exatamente. Aliás, intimidade não é sexo. Você pode sim ter a intimidade física e ter uma relação sexual com intimidade. Mas o simples fato de você fazer sexo com seu cônjuge não significa que vocês têm intimidade. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Se não tiver respeito e admiração, né? Exatamente. A gente cai aonde? No piloto automático, vira mecânico. Isso aí. Então, você introduziu isso no início do programa, falou sobre 4 tipos de intimidade. Então, explique agora, explane essas intimidades: a emocional, a mental, a espiritual e a física. Então, intimidade emocional. Vamos começar por ela. A intimidade emocional é quando você está tão conectado com o outro emocionalmente que a empatia, você desenvolve uma empatia muito grande com relação ao outro. Então, você consegue reconhecer a emoção do outro e consegue lidar com essa emoção. Então, por exemplo, você consegue reconhecer que o outro está nervoso, está bravo, mas você sabe por que o outro está daquele jeito. De repente, o outro está daquele jeito por uma insegurança. Então, ele ficou inseguro, e é natural, quando a gente está inseguro, ficar bravo. Então, você reconhece a emoção do outro e sabe lidar com aquela emoção. Então, se o outro fica bravo e você responde na mesma medida, pronto, a guerra começou. Entramos no duelo. Como que nós entramos no diálogo? Quando a gente aprende a lidar com aquela emoção que o outro tem que nos incomoda. Então, a intimidade emocional, ela está diretamente ligada à empatia. E a empatia é você reconhecer a emoção do outro e saber lidar com a emoção do outro. Respeitar a emoção do outro ali naquele momento.
A mesma coisa quando o outro fica muito eufórico, muito feliz por uma coisa que você acha bobo. Aham. E aí o outro vem, comemora, celebra com você uma coisa que você fala, ai, nossa, tudo Por isso. isso. Por isso. Então, o que você fez ali? Desconectou. Deixou triste ainda. Acabou com a alegria. Pois é, desconectou. Então, a intimidade pressupõe você saber lidar com essa emoção. A intimidade emocional. Então, requer, sim, empatia. E empatia, gente, empatia é reconhecer e saber lidar com a emoção do outro. Isso é treino. Isso a gente conquista convivendo. Isso a gente conquista respeitando, observando o outro. Isso a gente conquista, Gisele, com olho no olho. Esse negócio de conversar pelo WhatsApp quebra toda a possibilidade de empatia. Porque empatia se constrói a partir do olho no olho. É necessário contato visual. Existem até pesquisas que estão mostrando que os nossos jovens estão perdendo a capacidade de desenvolver empatia, que é uma habilidade importantíssima, porque ficam muito conectados. Então o casal precisa olhar no olho. O casal que vive no piloto automático nem se olha, nem se percebe. Verdade. Né? É o casal do retrato, só. Só está conectado na foto. Isso aí. Várias mensagens aqui, Gisele. Vicente colocando um alô para nós. Obrigada, Vicente. Tá em Vila Pavão. Opa! Maria Antônia Mantovanelli tá lá em Mucuri, lá em Olha, Tabatã. que Tá benção. falando que o programa hoje está demais. Obrigada, Maria Antônia. Muito bom, gente. É ótimo receber mensagem de vocês. Aqui também a Geisa está dizendo que está ligadinha no programa e hoje ela pode sentir que tem intimidade com o meu velhinho, ela diz. Ah, Nós que legal. aprendemos muito depois de 30 anos de casados. Sou feliz no meu casamento, mas eu decidi isso para mim. Olha que legal. Isso, Geis, excelente. Ser feliz é uma questão de decisão. Ser feliz é uma questão de decisão. Isso aí. Muito bom. Parabéns, Geisa. Obrigada por compartilhar com a gente. No Facebook, Rosana Freitas. Beijo grande. Obrigada pela sua participação também. E é assim, bate-papo Novo Tempo é você interagindo com a gente. Deixa aqui a sua opinião, né, Natasha? Isso aí. Conte pra gente aqui, não precisa identificar, mas qual é a sua dificuldade em ter Isso. intimidade no seu relacionamento? Às vezes não só com o esposo ou a esposa, mas com os amigos, as pessoas em volta, né? É. E aí, como é que fica então a intimidade depois da emocional? Vem a intimidade mental e social. A gente chama das duas maneiras. O que é intimidade mental e social? Essa intimidade tem a ver com a forma de lidar com as outras pessoas, a forma de lidar um com o outro. Então, essa intimidade tem a ver com sonhos em comum, projetos em comum, gostar de fazer coisas juntos. Então, se é um casal que um gosta de cinema, o outro não gosta, um gosta de andar de bicicleta, o outro não gosta, um gosta de fazer uma coisa, o outro não gosta, o que eles vão fazer juntos? Nada. Então, precisa ter coisas em comum. Então, essa intimidade ela é construída quando o casal faz coisas juntos. Pelo menos se esforçar para gostar da atividade do outro. E o casal, eles acham um ponto em comum. É necessário achar esse ponto em comum. Então, o ponto em comum pode ser viajar juntos. Então, o casal tem que se planejar para fazer viagens juntos. De vez em quando, pode almoçar fora só o casal. Isso é tão bom, né? Não é bom? Pois é. De vez em quando, fazer uma caminhada. Não é? Enfim, fazer atividades juntos. Ler um livro juntos, jogar videogame juntos. Isso é interessante também. Não é? Compartilhar atividades juntos do dia a dia. Isso é muito importante. Vicente está aqui falando, olha, que não está conseguindo ouvir o estúdio. Vicente, sintoniza na rádio, liga a rádio, fica com os dois ligados. Isso. Ouve a rádio e assiste a gente aqui no Facebook, que aí você fica coberto com todas as informações. Então, Gisele, essa intimidade social, essa intimidade mental, é esse compartilhar de ideias, compartilhar de crenças, compartilhar de sonhos.
Isso é muito importante para gerar a intimidade. Muitas vezes o casal, o marido ele tem pretensões, a esposa tem outra pretensão, aí ele usa o dinheiro dele só porque ele quer, a esposa porque ela quer, e aí eles fazem o que juntos? Não. É o casal que a gente fala, o casal do piloto automático. Não fazem nada juntos. E isso é ruim. Isso é muito ruim, porque isso não gera conexão. Então é preciso que o casal tenha objetivos em comuns, programas em comum, passatempo em comum, lazer em comum. Porque senão qual foi o objetivo do casamento? E senão o casal se distancia. Né? Exatamente. Então essa é a intimidade mental, a intimidade social. Uhum. E como fica então a intimidade física? Intimidade física. Vamos falar primeiro da intimidade espiritual? Deixa a física por último. A intimidade espiritual, ela não necessariamente tem a ver com religião. A intimidade espiritual tem a ver com o propósito, com a forma de ver a vida, tem a ver com a espiritualidade de cada um. Então, por exemplo, vamos imaginar um casal onde uma pessoa é de uma religião e o outro cônjuge é de outra. Isso não precisa ser motivo de conflito. Isso é respeitar as diferenças, porque os dois vieram de caminhos diferentes. Então, o fato deles serem de religiões diferentes não significa que eles não tenham conexão espiritual. A conexão espiritual se dá através da compaixão, do perdão, do amor, do respeito, da paciência, da tolerância. Tudo isso é espiritualidade. Nós aprendemos isso muitas vezes nas igrejas, nas religiões, porque nas escolas não tem isso. Na família também a gente aprende isso, dependendo da família. Mas as igrejas falam muito disso. Então a gente associa a espiritualidade à religião, mas não necessariamente tem a ver. Então a conexão espiritual, a intimidade espiritual é quando o casal compartilha desses valores: perdão, compaixão, paciência, tolerância, tudo aquilo que Jesus veio e nos ensinou. A Vitória, por exemplo, quer saber como alcançar a intimidade espiritual. Ela pergunta aqui no nosso Facebook, acho que você até já respondeu, né? É Vitória, né? Isso. Então, Vitória, como conquistar essa intimidade espiritual? Converse com seu marido sobre essas questões. Converse sobre ele, sobre o perdão, compaixão. Muitas vezes, Gisele, tem uma situação na família de conflito. Vamos imaginar o esposo dela com a mãe. Vamos imaginar um conflito dele com a mãe. Eles podem conversar sobre o perdão para melhorar aquela relação. Eles podem conversar sobre compaixão para que ele desenvolva compaixão pela mãe e não quebre o vínculo com a mãe. Então, são assuntos que são pertinentes, importantes para o casal conversar e praticar. Às vezes o casal, um ofende o outro, um maltrata o outro, porque nós somos meio bichinhos mesmo, né? Então, um maltrata o outro. Então, nesse caso, cabe o quê? Cabe o perdoar. A gente fica esperando o outro pedir perdão. Quando a gente fica esperando o outro pedir perdão, nós estamos fazendo o quê? Orgulho. Alimentando o nosso orgulho. E é uma pedra no sapato. É uma pedra no sapato. Então, espiritualidade tem a ver com você estar conectado com algo maior. Nós acreditamos em Deus, mas tem pessoas que acreditam em outras conexões. Não tem problema. E não tem problema também se os cônjuges não forem da mesma religião, desde que eles tenham essa afinidade espiritual. Agora, é óbvio, se os cônjuges forem da mesma religião, a conexão é muito mais fácil. Claro, é maravilhoso quando o casal desenvolve a religiosidade, e os filhos observam aquilo, e os filhos aprendem com o exemplo. Então, isso é maravilhoso. Claro que é muito mais fácil.
Muito bem. Aqui, tá faltando uma, Natasha. Hum. Intimidade física. Assim, agora a intimidade física. Então, a intimidade física não necessariamente é o sexo, é a copulação entre o casal. A intimidade física é quando você está plenamente conectado com o outro a ponto de saber dar e receber as carícias, a afetividade, o prazer sexual. Então, o que é um casal desconectado? Às vezes você vê assim, vou dar um exemplo: o marido abraça a esposa e ela, ai, não gosto de ser tocado. Não tem essa intimidade física, existe algum atrito ali. E a gente encontra casais também que tem muita afinidade física, mas não gosta do sexo. A gente também encontra isso. Então, o sexo, ele não é imprescindível. Ele é muito importante no casamento, mas ele não é imprescindível. Eu conheço alguns casais que conseguem conviver muito bem, felizes, sem sexo, principalmente casais que já são mais velhos. Então, vivem muito bem dessa maneira. Mas a intimidade física é você estar à vontade para dar e receber o carinho físico, para dar e receber o prazer físico, para dar e receber esse amor que acontece no contato físico. Um abraço, um cafuné, né? Isso, um abraço, um cafuné, uma massagem. Isso tudo é intimidade física. Inclusive, quando a intimidade é tão grande, você consegue até perceber alguns probleminhas físicos no outro, sabe? Uma manchinha, né? Porque você conhece tanto o corpo do outro que você cria mesmo essa intimidade. E isso é muito legal, não é? Isso é muito importante. O sexo, ele é a maneira pela qual o casal tem de consolidar a intimidade, de consolidar o amor, o afeto. Ali é um jogo mesmo de dar e receber. Isso é muito legal e muito saudável. Muito bem. Agora são 4h26. Nós gostaríamos de compartilhar com você 3 testemunhos que chegou aqui pra gente. Eu sou casado, mas tenho muita dificuldade em compartilhar, deixa eu ver aqui, compartilhar com a minha esposa sobre os meus problemas e preocupações muitas vezes. Eu me calo, gosto de ficar sozinho e ela não compreende isso quando isso acontece. Nós brigamos muito e ele pergunta como posso fazer para melhorar esse meu jeito de ser. Ele mostra aí duas desafinidades, uma que é a mental e a outra que é emocional. Então, quando ele tem problemas, ele gosta de ficar sozinho, retraído. Não gosta de compartilhar com ela. E não gosta de compartilhar com ela o problema. E ela se incomoda com isso e deve questioná-lo. Ficar questionando, né? Eu me explico, gente, não é que ela deve questionar, não. Ela deve ficar questionando ele. Estou imaginando o comportamento dela. E ele se irrita com isso. Então, aí tem duas coisas. Ele pode sim aprender a compartilhar os problemas com ela. Ou, pelo menos, deixar bem claro para ela que quando ele está preocupado, ele não quer conversar. Mas isso precisa ser dito para a esposa. E provavelmente ela também precisa aprender a respeitar a emoção dele, a vontade dele de ficar sozinho. Isso precisa ser dito. Ele tem que dizer isso para ela. Não compartilhar aqui os problemas com a esposa é uma boa ideia? É difícil a gente falar dessa maneira. Se são problemas que envolvem o casal, é um problema sim. Eles precisam compartilhar, é o diálogo que a gente fala. Talvez é um problema do trabalho, talvez é um problema de autoconfiança que ele tem, de autoestima que ele tem, e ele não se sente seguro para compartilhar com a esposa. Então isso é outro mito. Casal tem que compartilhar tudo um com o outro? Não, não tem. Tem coisas
que você não quer compartilhar com seu cônjuge. Da mesma forma que tem coisas que você não quer compartilhar com seus pais. Mas isso não significa que não há amor. Isso só significa que a pessoa não está à vontade para compartilhar aquilo com aquela outra pessoa. Porque a gente tem medo do julgamento, né? Então, mas é importante ele aprender a compartilhar com outras pessoas, com um amigo de confiança, com um terapeuta, porque esse comportamento de guardar para si e se isolar, isso pode trazer prejuízos emocionais e mentais sérios para a vida dele. Então é importante que ele aprenda a falar sobre esse problema com alguém de confiança. Mas é importante também que ele diga para a esposa que ele não se sente à vontade de compartilhar isso com ela, que tem coisas que ele não quer compartilhar com ela e que nem por isso ele deixa de amá-la. E nem deixar ao guardar essas coisas, eu torne uma pessoa arrogante, que muito ignorante dentro de casa, não querer conversar com ela sobre nada. Exatamente. Do jeito que ele colocou aí, fica parecendo que é ocasional. Quando ele tem problema, ele fica sozinho. E se é uma esposa que fica muito impertinente, esse marido não vai nem voltar para casa quando ele tiver problema. Ele vai arrumar uma desculpa porque ele quer ficar isolado. Quer deixar passar aqui. Quer deixar passar. Então essa esposa precisa respeitar a emoção dele, a vontade dele. E ele precisa deixar isso claro para ela. Porque ela não fica importunando ele por nada. Porque ela fica preocupada com ele, provavelmente, né? Tô imaginando aqui. Então, ao imaginar a situação dela ficar preocupada, como ela vai fazer para lidar com essa curiosidade? E aí é o seguinte, quando a gente fala de curiosidade, a gente está falando de intromissão. Então ela está entrando na intimidade dele. E isso é muito ruim no casamento. Então, existem certas individualidades no casamento que precisam ser mantidas. Talvez para esse homem é difícil para ela dizer, por exemplo, difícil para ele dizer, por exemplo, que ele está com problema financeiro, ou que ele se sentiu diminuído no trabalho pelo chefe. O ego, né? O ego, o orgulho. Então, ele tem dificuldade em compartilhar isso com ela. Da mesma forma que ela também não tem obrigação de compartilhar tudo com ele. Isso é um mito, gente. Os casais não precisam compartilhar tudo. Não quer dizer que os casais têm que ter segredo um com o outro, isso. Mas tem certas coisas do dia a dia que são muito íntimas. E a pessoa não gosta de compartilhar com o cônjuge. O segundo caso diz assim: eu não consigo me sentir à vontade com o meu marido, eu não gosto do meu corpo, eu não deixo que ele me veja, tenho muita vergonha e ele reclama bastante disso. Essa é uma outra questão também que a gente encontra bastante. Existem muitas mulheres que têm vergonha do corpo porque são muitos motivos, mas aqui a gente não conhece a profundidade da pessoa, mas a gente pode supor o seguinte: nós vivemos uma cultura de valores muito materialistas. Então, a mulher de valor, a mulher valorizada, ela tem duas características principais. Ela é jovem e magra. A nossa cultura valoriza a mulher jovem e magra. E isso causa muitos transtornos em muitas mulheres que não têm autoconfiança. Então, essa mulher, ela se esconde do próprio marido. Ela está deixando de incentivar a afetividade, a intimidade física. Porque ela falou que não fica nua na frente do marido, não é isso que ela falou, né? Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. E o estar nu é você se entregar para o outro. Então, ela pode procurar uma ajuda profissional para poder ter uma autoaceitação. E eu vou te dizer mais, Gisele, talvez essa ouvinte ela seja tão preocupada com o corpo que não importa como o corpo dela vai estar, ela vai estar sempre achando que não é suficiente. Não é suficiente. E existem muitas mulheres que sofrem hoje assim. Recentemente eu atendi um homem e ele falou para mim o seguinte, ele falou: Natasha, eu não tenho prazer nenhum em sair com a minha mulher porque ela não come nada, ela vive de dieta, a comida dela é contada,
ela só come aquilo. Então, quando a gente vai sair, ela come antes em casa, se alimenta em casa, e quando chega no lugar, ela só toma água com limão. Nossa. E ele falou que é desagradável, porque ele quer pedir alguma coisa e aí não tem com quem compartilhar. Ele se alimenta sozinho. Então ele falou, eu gosto mesmo de sair com os meus amigos, porque aí a gente compartilha. Agora com ela não tem graça. Então a obsessão é tão grande pela comida que Pelo corpo, né? corpo, né? Por não pode comer qualquer coisa, que ela deixa de desfrutar esse lazer com o marido. E ele falou comigo assim, bastante chateado. Que pena. É. Outras querendo que o esposo a chame para sair. Pois né? é. Veio para comer uma pizza. É. E ela rejeitando. Vai entender, né, Natália? Bom, o terceiro caso diz assim. Eu e meu marido brigamos muito no nosso casamento. O nosso casamento é frio, não temos nenhuma intimidade, apesar de fazermos sexo. Se eu pudesse voltar o tempo, não casaria com ele, mas hoje tenho 2 filhos e uma vida completa. É difícil separar, sou muito infeliz no meu casamento. Graças a Deus, sou bastante realizada no meu trabalho e no meu papel de mãe para compensar. Mas com o casamento ela não está feliz. Esse casamento é o casamento do piloto automático. Eles estão casados no piloto automático. Eles cumprem todos os rituais. Eles criam os filhos, moram na mesma casa, dormem na mesma cama, faz sexo, mas não tem nenhuma intimidade. E essa moça, ela expressa esse vazio que tem no íntimo dela. E uma coisa que me chama muita atenção, ela fala que tem dificuldade em separar por causa dos filhos e porque já tem uma vida completa, né? Assim que ela coloca? Já tem uma vida completa. Está se sentindo realizada no trabalho. No trabalho. Isso que compensa. Que compensa, né? Então, muitas pessoas, elas associam o casamento a uma formalidade. E na formalidade, tá tudo certo para eles. Só que não tem nenhuma intimidade. Então, é um casamento do piloto automático. É um casamento que não acrescenta, que não tem afetividade, que não tem relacionamento. Ele é agressivo e ela me parece ser uma pessoa passiva, pelo que ela colocou aí. E o agressivo com o passivo, um fica alimentando a dor do outro. Eles vão viver um alimentando a dor do outro eternamente. E muitos casais vivem anos assim. O que eu quero dizer para casais que vivem assim, nesse piloto automático, infelizes, mas que não se separam porque dá trabalho separar, porque não quer dividir os bens, ou porque não quer ter o trabalho de uma separação, enfim, por causa dos filhos. Pensem no seguinte, se vocês ainda estão juntos, existe uma chance de reatar, de reconstruir essa intimidade. Um dia essa intimidade aconteceu. Um dia eles se conheceram, se viram pela primeira vez. Um dia eles se apaixonaram. Então, talvez eles não souberam alimentar essa emoção, o respeito e a afetividade. Talvez eles não conseguiram permanecer com respeito e afetividade. Mas porque a minha opinião agora, Gisele, como terapeuta, eu sou a favor dos casais tentarem tudo antes do divórcio. Tem que esgotar todas as possibilidades, porque o divórcio é algo muito marcante. Então, esse casal ele pode tentar recuperar e eles ainda praticam sexo. Então, se ainda praticam sexo, é porque existe um fio de conexão ali. Então, eles podem sim procurar ajuda, procure um bom terapeuta de casal, entre em contato com a gente, porque a gente pode ajudar vocês a recuperar a intimidade, reconstruir uma relação. Vocês não vão ter a mesma relação de anos atrás, mas de agora para frente vocês podem ter uma nova relação, reconstruindo a intimidade, se conhecendo novamente, voltando a praticar o respeito e a afetividade. Agora, se ainda assim não houver conexão, estar casado por causa dos filhos é uma covardia com os filhos.
Porque vocês estão dando para os filhos uma responsabilidade que não é deles. E os filhos percebem. Os filhos não merecem viver num lar com um casal que diz que só está junto por causa deles. Então isso é uma covardia que é feita com os filhos. O casal precisa repensar a forma como eles estão vivendo. Continuar vivendo no piloto automático também é muito ruim para os filhos, porque os filhos vão ter como padrão de relacionamento o relacionamento dos pais. Então eles vão repetir aquele comportamento. Eles vão ter dificuldade para dar e receber amor. Provavelmente isso vai acontecer. Então que essa moça que esteja ouvindo a gente agora é um profissional para restabelecer o respeito e a admiração pelo seu cônjuge. Coloque o seu orgulho dentro de uma mala bem fechadinha, amarra, coloca cadeado, esconde, cava um buraco, põe o orgulho lá dentro e se permita reconstruir a sua relação. Você pode ser muito feliz com seu marido de agora para frente. Temos uma ouvinte, ela disse que tem muitos anos de casado já, mas ela nunca foi feliz no casamento. O esposo é ignorante, não elogia, pelo contrário, só coloca ela para baixo. Então ela tem uma autoestima muito baixa e ela diz que sempre elogiou o esposo, tenta tratar com carinho, mas não recebe isso de volta. E aí, como que fica esse relacionamento? Como ela criar coragem de conversar com ele? Porque a gente não sabe como que é a relação deles dois, se ele para pra ouvir ela, sabe? Bom, se essa ouvinte tem dificuldades para conversar com o marido, provavelmente ela teve muitas dificuldades com o pai. Então, o primeiro passo é fazer um tratamento individual, de fortalecimento das emoções, de cura dessa afetividade. Depois que ela conseguir trabalhar a autoconfiança nela, trabalhar a autoestima, vai ser fácil conversar com o marido. Então, o caminho para essa ouvinte, ela pode começar a se perguntar: por que eu tolero tanta agressividade do meu marido? Por que eu tenho medo de me manifestar? Por que eu tenho tanta necessidade do elogio dele? Por que eu tenho necessidade da admiração dele? Por que eu estou me submetendo a uma relação assim? Esse é um bom começo. Ela começar a fazer essas perguntas para ela. Tudo que acontece na nossa vida, Gisele, nós permitimos. Ah, Natasha, mas eu sou uma esposa maravilhosa, elogio meu marido, faço tudo por ele e ainda assim ele me agride. É porque você permite. De uma maneira ou de outra, nós permitimos. Então, ela precisa, em primeiro lugar, se fortalecer. Existe uma criança ferida aí nessa mulher. E essa criança precisa ser trabalhada, precisa ser tratada. Provavelmente a relação com o pai dela. Se ela quiser entrar em contato comigo depois, no individual, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp que a gente conversa um pouco mais. Aproveita então, já faça aí a divulgação das suas redes, como é que as pessoas fazem? Isso, pode entrar em contato com você, né? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook. É sempre Natasha Fiel. Nós temos um canal no YouTube também, Natasha Fiel. Se inscreva no canal, compartilhe, curta os vídeos, comente, dá sua opinião. E tem o meu WhatsApp, que é 997 14 49 12 DDD 27. Se tiver dúvida, pode mandar aqui para a Rádio Novo Tempo, que eles mandam meu WhatsApp para vocês novamente. Isso aí. Muito bom o programa de hoje, mas que pena, já chegou ao fim. Já chegou ao fim, né, Já. Gisele? Passa rápido. Muito rápido. Mas é muito bom ter a sua participação por aqui, você compartilhando com a gente as suas dificuldades e também as suas realizações, como a Geise contou aqui pra Isso. gente. É muito interessante. A gente gosta demais de ter a sua participação. Por isso, na próxima terça estaremos de volta, né, Natasha? Estaremos de volta na próxima terça. Quero agradecer o pessoal que esteve presente aqui. Teve gente até de Minas, olha, Lajinha, Minas Gerais.
via web, ouvindo a rádio via web. Olha que bacana, que bom. né? Muito bacana. Quando vocês não conseguirem ouvir direitinho pelo Facebook, porque a gente sabe que a internet às vezes falha, sintoniza na Rádio Novo Tempo, 100,3. Se na sua cidade não tem a cobertura da rádio, pode entrar pelo site, que é novotempo.com/Nova Venécia. Isso, novotempo.com/Nova Venécia. Ali no site você também escuta a rádio. Muito bem. Tá bom? E aí voltaremos na próxima terça. A gente não escolheu o tema, né, Gisele? Eu esqueci. Nós não escolhemos o tema, gente. Então, vamos passar a bola para os ouvintes? Olha aí. Manda pra gente hoje ainda. Vocês gostariam que a gente falasse sobre o quê? Na próxima terça. Manda pra gente que a gente vai selecionar o tema para fazer um programa do jeito que vocês gostam. Vai ser mais interessante ainda. Vai. Manda pra gente, mas manda logo, tá? Manda hoje, no mais tardar amanhã, manda logo pra gente poder ir preparando o programa. A gente prepara o programa com muito carinho para vocês. E a nossa intenção é compartilhar informações que deixam a vida da gente mais livre e mais leve. Por isso, também você pode solicitar agora mesmo a revista Fique Leve ou a revista Entre Família. Mostre também, Natasha. Tudo presente para você, viu? É só entrar em contato no nosso WhatsApp, 99820-7343. Ficamos por aqui, mas a programação da rádio continua e na próxima terça estamos de volta. Isso aí, pessoal. Não desconecta da rádio não, que a programação é sensacional. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. A gente não consegue falar o nome de todos vocês porque é muita gente, mas a gente fica muito feliz com a participação, com o comentário. E agora a gente pede para vocês sugerirem um tema. Manda pra gente um tema para o próximo programa que a gente vai preparar com todo carinho para vocês. Um beijo e uma ótima semana. Continua sintonizada na Rádio Novo Tempo, que aqui tem informação de qualidade o tempo todo.